Hoje vamos aprender a ter um novo olhar para o mau comportamento. Eu vou contar uma historinha. O filho irritado com o pai grita: "Eu te odeio". O pai pega o filho no colo, o joga na cama e grita de volta: "Eu te odeio também, seu merdinha". Será que esse pai e esse filho se odeiam mesmo? Claro que não. Então, o que será que estava acontecendo? Eu vou explicar para vocês. Essa criança estava se sentindo magoada porque o pai estava ocupado demais com o trabalho e não dava atenção a ele. O pai, que já estava nervoso pois tinha prazo para entregar o seu trabalho, ficou ainda mais nervoso com o comportamento do seu filho. E o que aconteceu é que, em um nível inconsciente, a criança se sentiu insignificante para o pai e logo arrumou um jeito de fazer o pai notar a sua existência gritando: "Eu te odeio". O pai reagiu de forma vingativa porque se sentiu ofendido e irracionalmente reagiu ofendendo a criança de volta, exigindo que ela tivesse um bom comportamento. Mas o comportamento do pai foi igualmente ou mais desrespeitoso que o do filho. Alguém se identificou com essa situação? O que a gente pode notar nessa história? Uma criança que se sente desconectada dos pais arruma um jeito muito estranho para chamar a atenção, que é tendo um mau comportamento. Afinal, uma atenção indevida é melhor do que atenção nenhuma. Uma criança nascida em um lar de pais ocupados demais, se sempre se comportar bem, corre o risco de ser esquecida, e ela não quer isso. Você já reparou que os seus filhos costumam dar mais trabalho quando você está mais ocupada e sem tempo para eles? Seja quando você está trabalhando ou conversando com alguém no telefone ou em casa, ou ainda quem nunca se viu envergonhado pelo comportamento do seu filho quando está recebendo uma visita ou quando vocês são a visita. Às vezes, o que a gente interpreta como mau comportamento é, na verdade, o modo que a criança tem de protestar contra a falta de conexão emocional com os pais. Você já parou para pensar nisso? As crianças nascem com um anseio pelo apego seguro. Elas nascem com a necessidade de se conectar, ou seja, as crianças precisam de carinho. Até um tempo atrás, bebês prematuros eram deixados em incubadoras, separados de suas mães. E apesar desses bebês receberem todos os cuidados médicos, alimentos, oxigênio e calor, eles tinham problemas de desenvolvimento e demoravam mais para receber alta e ir para casa. Um dia alguém se fez a pergunta: e se as mães ficassem perto desses bebês, oferecendo carinho e amor? E para surpresa de todos, a mudança no desenvolvimento dos bebês prematuros foram drásticas. Os bebês subitamente cresciam mais, tinham mais saúde e iam para casa em menos tempo. Hoje já se conhece uma explicação científica para isso. O cérebro possui um sistema especializado em detectar carícias e interpretam a falta de toques e carinhos como ausência. Os cérebros dos primeiros bebês que eram isolados da presença das mães acionaram uma resposta à falta de afeto e entravam no modo sobrevivência, liberando mais cortisol do que o normal. E, em consequência disso, o cortisol inibia o crescimento e o desenvolvimento saudável desses bebês. Estudos mais recentes ainda, realizados pelo Hospital Infantil do Texas, mostram que o cérebro de uma criança criada em um lar de amor estabelece mais conexões neurais e, consequentemente, aprendem e se desenvolvem melhor do que uma criança negligenciada. O fato é que o nosso cérebro é social e afetivo. A gente é programado para estabelecer relacionamentos seguros. Lembram que eu falei do nosso cérebro mamífero? Então, ele é o responsável por nossas necessidades de se relacionar, socializar e de se sentir aceitos e importantes para as pessoas à nossa volta. O contato físico faz o nosso cérebro relaxar e liberar ocitocina, o que chamamos de hormônio do amor.
A ocitocina promove a formação de vínculos afetivos entre pais e filhos e também entre adultos no geral. A ocitocina nos deixa apegados a quem nos dá carinho e aumenta a nossa confiança nessa pessoa. Por isso que oferecer atenção aumentam as chances da criança se sentir feliz e crescer mais saudável e, como consequência disso, ter um comportamento melhor, uma vez que crianças amadas não sentem necessidades de chamar atenção em momentos inoportunos. Mas vale ressaltar aqui que mesmo que você ame seus filhos, e eu não tô questionando o seu amor por eles, você deve se perguntar: será que meus filhos sabem que são amados? Observe o comportamento das crianças e tente perceber os exatos momentos em que elas se comportam mal. Pode ser quando você está no shopping tentando fazer compras, no supermercado conversando, ou ao telefone, ou quando você abraça seu marido ou a sua esposa. Júlia, você quer dizer então que eu não posso ter vida própria, eu preciso viver em função dos meus filhos? De jeito nenhum. Eu não tô dizendo para você fazer isso e você nem deve fazer isso. O que eu tô fazendo aqui é uma tentativa de mostrar para vocês que os seus filhos não se comportam mal porque eles são maus e precisam ser corrigidos através de castigos. Eu quero dizer a vocês que as crianças se comportam mal quando elas se sentem desconectadas e que a conexão faz o mau comportamento desaparecer em segundos, com algumas técnicas que eu vou mostrar para vocês nos próximos 3 segundos. Bom, a primeira dica então que eu dou é que você crie um momento especial com seu filho. 10 a 15 minutinhos por dia pode ser o suficiente para que a criança se sinta amada e importante. Nesse tempo, seja da criança. Evite atender celular, assistir TV ou se distrair com outra coisa. Deixa bem claro que essa hora é o tempo do coração do filho tal, se você tiver mais que um filho. Esse momento especial, ele também deve ser usado quando a criança está tendo um colapso nervoso ali, uma crise de birra. Às vezes 5, 10 ou 15 minutinhos de atenção são o suficientes para criar conexão com a criança e acabar com o mau comportamento, acreditem. Outra dica muito valiosa, pasmem, é o abraço. Abraços têm o poder calmante e faz o cérebro liberar a ocitocina, o hormônio do amor, lembra? A ocitocina faz você se sentir amado e protegido. Portanto, use e abuse dos abraços quando o mau comportamento do seu filho aparecer. E por último, se o mau comportamento não diminuir com as 2 primeiras técnicas, faça uma pausa positiva. A pausa positiva serve para nos afastar do problema. Filhos nervosos mais neurônios espelhos é igual a pais nervosos mais explosão. Mas o que é esse tal de neurônio espelho que você não falou ainda? Vou explicar. Os neurônios espelhos são chamados pelos cientistas como pedra angular da empatia humana. Vocês já pararam para pensar por que a gente boceja quando alguém boceja na nossa frente? Já perceberam como a gente fica tenso quando tem alguém irritado perto da gente? Ou porque choramos quando a gente assiste um filme triste? Ou sem saber o motivo, a gente gargalha pelo simples fato de ter alguém fazendo isso na nossa frente? Então, os neurônios espelhos são os grandes responsáveis por isso. Eles são responsáveis pela nossa capacidade de aprender apenas observando o mundo ao nosso redor. E eles estão relacionados à parte comportamental, como é o caso da empatia, da aprendizagem por imitação e na compreensão das ações dos outros. Por isso que ficamos facilmente irritados quando os nossos filhos têm um ataque de birras. A gente se espelha nas emoções das pessoas que estão próximas a nós. Agora, você já sabe que um cérebro irritado irrita outro cérebro e cérebros irritados se tornam reativos, ou seja, não conseguem pensar racionalmente e por isso toma decisões precipitadas, como, por exemplo, bater na criança para que ela pare de chorar. Mas, se no momento de uma grande birra, tudo que você quer é que a criança se acalme, bater nela não faz muito sentido, né? Então, o que fazer? Respire fundo
Esse é o primeiro passo. Lide com as birras com respeito. Pode ser que você esteja no supermercado e seu filho queira um doce. Só que não é hora do doce e você não vai comprar. Seu não precisa ser um não de fato. E seu filho vai ter que lidar com isso e pode ser que ele chore, grite, se sacuda, se jogue no chão ou use a forma que ele tem para lidar com essa frustração. Isso não significa que seu filho é um desajustado ou que você precisa conter a criança. Mas e como acalmar essa criança então? Pelo amor de Deus, Ju, aposto que você já está se perguntando isso. Deixa chorar. Não significa largar a criança chorando e sair andando. Isso não é respeitoso. Pega a criança no colo ou permaneça ali com ela até que ela se acalme. Ou, se for preciso, tira a criança do ambiente. Não dê atenção aos olhos que condenam em sua volta. A maioria das pessoas acham que criança que chora tem que apanhar, punir, ser castigada, mas você não. Você já sabe que o choro é o limpador da alma, é o nosso regulador emocional e é o que vai acalmar a criança nos momentos de frustrações. Mantenha a calma e a consistência do não. O maior erro dos pais é não conseguir lidar com as birras e para acabar com isso, eles acabam cedendo e dando o que a criança quer. A criança vence e assim ela aprende que vai sempre conseguir o que quer com gritos. Isso não é respeitoso e você cria uma criança sem limites. E por fim, tenha em mente que o seu objetivo é ensinar o seu filho e não puni-lo. Que as birras são universais e a cada segundo tem ao menos 3 pais passando pelo mesmo processo que você. E que as birras fazem parte do processo de desenvolvimento de toda criança. Criar conexão, abraçar e oferecer acolhimento nesses grandes momentos ensinam mais do que 1000 chineladas no bumbum. Nosso segundo módulo terminou e eu te deixei com 3 grandes ferramentas que foram a representação do cérebro na palma da mão, o momento juntos e os abraços, que eu desejo de coração que tenha grandes efeitos nessa sua nova jornada, que é educar sem castigos, punições, sem culpa e sem drama.